Deixa eu ver se está compartilhando lá, que aquele primeiro link eu acho que caiu. Talvez quando fica sem... Deixa eu só checar aqui no meu Face, compartilhou, a gente já começa. Agora sim. Tá bom. Muito bom! Então vamos começar. Queria primeiramente agradecer a todos que estão aí, né, assistindo essa nossa live. Deixa eu me apresentar um pouquinho e depois a gente entra um pouquinho aí no nosso convidado de hoje, tá? Meu nome é Angelita, eu sou CEO da agência de pesquisa Ferraz Pesquisa, que é uma agência que o principal foco, o principal objetivo, a grande preocupação é o ser humano. Seja o ser humano enquanto um colaborador, seja o ser humano enquanto um consumidor, seja um ser humano enquanto um cliente. E hoje a gente começa uma série de lives onde a gente quer levar para vocês um pouco mais dessa ajuda, dessa questão de se desenvolver, né? Tanto profissionalmente como pessoalmente, com todo o conteúdo que a gente vai passar a trazer para vocês. E o nosso primeiro conteúdo hoje é um conteúdo que eu acho que é muito interessante, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, que vai ser exatamente a criatividade em tempo de pandemia. Então, o nosso convidado de hoje é o Marco Aurélio Martino. Eu vou ler um pouquinho aqui do currículo do Marco Aurélio, que é extenso. Eu falei para ele que me deu inveja o currículo dele, tá? E aí, depois a gente já começa a bater um papo, tá? Então, o nosso convidado de hoje é o Marco Aurélio, que é psicólogo pela Universidade Paulista, atua em consultório particular em Barueri, na região de Alphaville, é bacharel em filosofia pela Faculdade Paulo de Comunicação, é coach com curso de Life Professional e Executive and Leader Coaching pela Academia Brasileira de Coaching, tem curso de especialização em subjetividade e neoliberalismo pela Universidade Federal do ABC, peraí que eu já até aqui, e é pós-graduando em neurociência e comportamento pela PUC de São Paulo. Tem bastante experiência em projetos sociais de alta complexidade e em clínica psicológica. Além disso, ele é palestrante e tem muita experiência no público infanto-juvenil e universitários. Ou seja, vocês viram assim que o menino sabe pouco, né? Eu vou passar a palavra para ele, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. Então, o Marco vai falar um pouco hoje para a gente, né? Desse processo da criatividade em tempos de pandemia. Será que é possível? Não é? Ele vai começar um pouquinho falando aí para a gente o que desperta na gente, no cérebro, durante esse momento como nós estamos vivendo, que já é um momento que quase virou um novo normal, né? Não é mais uma situação que acabou de acontecer ou que tá passageira, nós não sabemos quando isso vai acabar. Mas por que não dar um olhar, o copo meio cheio para esse momento? Por que não aproveitar nesse momento as reações neurológicas que nós temos e fazer com que isso atue a nosso favor? Só para contextualizar, gente, o Marco vai contar tudo, mas se vocês quiserem deixando perguntas aí no Facebook, podem deixar perguntas no Facebook, que no final a gente vai selecionar algumas perguntas para responder, tá bom? Marco, passo para você. Fica à vontade, queremos aí uma aula, porque realmente conhecimento é o que você mais tem. Tá bom, Gê, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado para a gente poder juntos partilhar um pouco dos nossos conhecimentos. E nós temos algo em comum, que é essa questão do humano, de se doar para o outro, de apresentar um pouco essas questões de neurociência, de comportamento, de viver, da maneira de viver, de ser gente. Então, isso nós temos em comum e eu fico muito feliz. Obrigado mesmo pelo convite. É uma honra estar aqui junto com vocês da Ferraz. Vou direto então ao assunto. Você me apresentou aí, me deu todos os louros. Não é tudo isso, mas vamos lá. Eu vou dar o meu melhor aqui para a gente poder compreender um pouco a questão aí do funcionamento do cérebro, do comportamento humano, para a gente sair juntos dessa pandemia mais criativos. Fica à vontade, obrigada. Agora eu passo o bastão para você. Obrigado. Muito bem, muito bem. Então, hoje nós vamos tratar aqui de criatividade em tempo de pandemia.
Só um minutinho. Pensando aqui que que estar em pandemia é algo assim totalmente fora da nossa realidade, o que isso gera no nosso cérebro? Então, há muitos efeitos negativos. Então, a gente vai começar primeiro pelos efeitos negativos e depois nós vamos para os efeitos positivos e entrar no assunto propriamente dito aí da criatividade. Então, o que é que acontece quando a gente sai da nossa rotina? O nosso cérebro, um órgão, assim como os outros órgãos, tem aí um certo condicionamento. Por exemplo, se todos os dias eu como ao meio-dia, chega por volta desse horário, o meu estômago já começa a dar sinais de fome. Assim acontece com o intestino, assim acontece com a bexiga, assim acontece com o cérebro. A gente tem uma rotina, a gente tem o dia a dia e nós somos condicionados a isso. Então imagine, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo os seus cursos, todo mundo indo para a escola, universidade, os seus compromissos diários e de repente tudo muda, toda a rotina sai. Quando essa rotina sai da ordem normal, é claro que nosso cérebro vai sentir, assim como os outros órgãos. Então dá muitos efeitos negativos em nosso cérebro. Um deles é o estresse. Nós ficamos automaticamente estressados. E o estresse, ele acaba ele é oxidativo para as nossas células, né? Então, ele causa problemas inflamatórios. E mais, quando nós estamos estressados, nós queremos, de alguma forma, repor as energias gastas com esse estresse. E a gente acaba até comendo demais, principalmente açúcar. E açúcar é o alimento que mais produz a inflamação no nosso organismo e também no nosso cérebro. E com isso vem um monte de outras complicações. Por exemplo, depressão, por exemplo, ansiedade, síndrome do pânico. Por quê? Porque isso descompensa. Comer chocolate nesse momento, a gente acaba mais atrapalhando do que ajudando, né? Mais atrapalhando do que ajudando. Porque você já está num estresse e aí fica mais ainda, porque inflama o organismo. O açúcar inflama. E aí a gente acaba fazendo um montão de outros hormônios que são negativos e acaba que só prejudica aí o comportamento da gente. Aí traz muita incerteza, traz muito medo, traz muita preocupação. Então, sair da rotina atravanca aí um monte de malefícios para a nossa vida. A gente fica descompensado. Até que a gente vai se organizando de novo, leva um tempo. Então, por exemplo, os pais que estão com crianças em casa e que precisam agora fazer aula online, meu Deus, como é difícil se adaptar. Mas também depois que adapta, a coisa flui. Então, nós temos essa capacidade adaptativa, que é própria nossa, né, de nós humanos, que no começo dá aquele impacto, mas depois, se a gente força, a coisa vai fluindo. Eu vou até te interromper em alguns momentos, porque é interessante que, assim, a gente, enquanto ser humano, muitas vezes a gente reclama da rotina, né? Então, normalmente, a gente ouve muito falar, nossa, eu não gosto de rotina, que saco de rotina. E, de repente, num momento desse, eu acho que a gente consegue, inclusive, olhar o quão importante é essa rotina, né? O quão essa rotina ela tem valor para a gente e a gente não percebe no dia a dia, né? Exatamente, exatamente. Quanto mais nós estruturarmos nosso cérebro para uma rotina, mais fácil é sair de uma crise. Vai ter um dos slides aqui que vai tratar justamente dessa parte da rotina e a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Legal. Então, só continuando, qual mais que outros efeitos negativos traz aí para o nosso cérebro? Solidão. A solidão tem países que inclusive tem o Ministério da Solidão. São países que são mais desenvolvidos, a população é mais envelhecida, não se tem mais a concepção de ter muitos filhos, ou quase é nula essa ideia, e as pessoas começam a ficar sozinhas. Então, se criam até um Ministério da Solidão.
estar em pandemia, estar em efeito de pandemia, traz solidão. O nosso cérebro, ele é de forma inata para ser social. Então, é um cérebro social. Nós não somos como os outros bichinhos que se adaptam. Se nasce no meio do mato, vai se adaptando e consegue sobreviver. Se a gente nasce no meio do mato sem um outro humano que cuide da gente, que troque a fralda, que dê comidinha, a gente não vive, a gente não sobrevive. Então, o nosso cérebro é um cérebro social. Nós precisamos dos outros, nós dependemos do outro. A ponto que, quando a gente faz caridade, quando a gente tem atos de generosidade, isso libera muita serotonina no nosso cérebro. Libera muita ocitocina no nosso cérebro. Tanto a serotonina que gera empatia, como a ocitocina que é o hormônio que a gente chama de hormônio do amor. Então, gera muito prazer quando a gente faz atos de caridade, de solidariedade. Isso é próprio de nós humanos, né? É o que até falam que às vezes fazer um ato de caridade, ele ajuda, a gente se sente até melhor do que quem está sendo ajudado, né? Então, assim, a primeira pessoa que acaba sendo ajudada somos nós mesmos, né? Exatamente. Agora, explicou aí cientificamente, neurologicamente, o porquê disso. Sim, sim. E isso é essencial para a nossa sobrevivência. Vou contar uma historinha que aqui envolve a questão da solidão. Nós, quando a gente faz a transição de Neandertal para Sapiens, nós somos devorados pelas feras, por dinossauro, por isso, por aquilo. Então, resta-nos 6.000 humanos somente. Nós somos a evolução, nós somos descendentes apenas de 6.000. Era uma raça quase extinta. Inclusive, essa raça, por causa do pessimismo, nós vamos falar disso também, acabou ficando atento a todos os detalhes para a sobrevivência e, por isso, acabou que dando certo, sobrevivemos. Mas nós somos descendentes dessas 6.000 pessoas. E qual foi a lógica? A lógica foi essa: é parar de guerrear entre tribos, é parar de se matar, dar as mãos, se unir, ver que precisa do outro, e a coisa foi sendo constituída. Então, o nosso cérebro, conforme nós vamos de geração em geração, foi sendo adaptado para estarmos sempre com alguém. E aqui não necessariamente dentro de um relacionamento íntimo, mas com amizade, com fraternidade. O nosso cérebro, ele é um cérebro social. Então, a solidão é algo que também o isolamento social traz aí para nós como um malefício, como algo negativo. Por quê? Antes a gente convive ali na empresa 8 horas por dia, 12, sei lá, e convive com pessoas, vai almoçar, faz happy hour, e aí daqui a pouco a gente só tem a convivência de alguns, não tem mais aquela convivência com outras pessoas, a gente não vê mais pessoas, e o nosso cérebro sente falta disso. De casa, né? Exatamente. E justamente porque não libera esses hormônios. Enquanto eu estou convivendo com outro, eu pago o almoço para um, isso é ato de generosidade, o outro vem faz uma cordialidade, o outro vem briga com a gente, implica. Então, tudo isso faz a gente se movimentar, faz ter a sensação de estarmos vivos, traz muito prazer para o nosso organismo. E aí, quando eu estou em isolamento, isso acaba. Então, me gera solidão, me gera também muito estresse. Outro ponto, vamos lá. Então, aqui eu coloquei um mix de coisas, né? Então, tem um estresse pós-traumático, menos motivação, ansiedade, depressão, tudo que nós já comentamos aqui. Bem, mas momentos de tensão também estimulam a nossa criatividade. E aqui é muito importante nós notarmos que, como eu disse, nós evoluímos de 6.000 pessoas que estavam já em processo de extinção. Quando, então, nós estamos quase no fundo do poço, a gente lembra que o poço tem um fundo, tem um fim. E aí, a gente faz de tudo para sair dele. Isso é quase que inato dentro de nós. A gente sobrevive. Eu costumo dizer... Desculpa te interromper de novo, eu vou acabar entrando, fazendo alguns comentários, assim, mas eu volto sempre nesse meu exemplo de que a gente pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Tudo vai dar cultura, né? Exatamente.
Então, estar em momento de isolamento, de pandemia, ou qualquer crise, que seja ela econômica, seja ela de saúde, nós temos aqui um montão de perspectivas. Então, a crise também faz com que ampliemos perspectivas. Ela faz com que nós percebamos que há desigualdades, que há pessoas que não conseguem sozinhas, isso também fica mais evidente, mas também até essas pessoas com menos ali favorecimento social, econômico, até essas pessoas acabam se reinventando. Por quê? Porque precisamos viver. A gente olha o filho que está passando necessidade, a gente vê que a criança não está conseguindo melhorar nos estudos. Então, é adaptativo. A gente dá um jeito para que as coisas fluam da melhor forma possível. O nosso cérebro tem essa capacidade. Veja bem, uma pessoa que tem um acidente vascular, por exemplo, um AVC, incrivelmente, o nosso cérebro, conforme eu vou fazendo fisioterapia, eu vou fazendo exercícios, ele vai ocupando aquela área que está ali doente, que houve derramamento de sangue, que ficou obstruída, incrivelmente o nosso cérebro pega outra área que assume a função daquela área que está doentinha. E eu começo de novo a caminhar, a ter de novo movimento na mão, o meu rosto começa a voltar ao lugar. Então, o nosso cérebro tem inato essa capacidade, exatamente, da gente sair desse momento, da situação ruim que a gente está. Então, imagine quando se numa situação de saúde grave, ele consegue adaptação com estímulo, claro, com os profissionais devidos, imagine quando se trata de questões aí psicológicas. A gente também consegue sair disso, né? Com esforço, com positividade, as coisas vão fluindo, né? Eu acho que a gente vê como muito exemplo, trazendo um pouquinho até para a parte profissional, muitos empreendedores que tiveram que se reinventar, muitas pessoas que foram mandadas embora, né? E de repente descobriram aí uma nova maneira de fazer negócio, aquela coisa mesmo da sobrevivência e de repente acaba hoje, muitas vezes, tendo um rendimento até maior do que antes da pandemia, né? Exatamente, exatamente. Bom, o que fazer então? Primeira coisa é a mudança de mentalidade. Nós temos também, de forma inata, mais atenção para as coisas negativas do que para as coisas positivas. Então, a gente acaba que olha para aquilo que é ruim e esquece de olhar para aquilo que é bom. Mas no momento de crise, quando a coisa aperta mesmo, a gente tem que se reinventar. E aí a gente vai olhar para a coisa positiva. Então, precisa ter uma mudança de mentalidade. Nós temos que saber que o nosso cérebro é igual, sim, para todo mundo, a não ser que tenha um problema aqui mesmo situacional de cognição. Fora isso, dentro das normalidades, nosso cérebro tem as mesmas capacidades que todo mundo. Então, não é porque é o Silvio Santos, não é porque é a Dona Luísa, do Magazine Luiza, não é porque... Não, eles não têm nada de diferente da gente, fisiologicamente dizendo, né? O nosso cérebro é adaptativo e nós também podemos ter sucesso, nós também podemos fazer coisas diferentes. Claro, com tudo aquilo que o ambiente também favoreça, né? Como nós dissemos lá no início, às vezes um ambiente que não está tão favorável, pensando até em questões socioeconômicas, não dá para a gente estimular tanto assim o intelecto de alguém, ou até mesmo uma gestão financeira, um olhar diferente. Mas, quando a gente tem o básico, a gente consegue realizar. A gente consegue, mudando a mentalidade, consegue sim dar um passo a mais. Quando a gente pensa em sair da zona de conforto, porque a gente vai ficando ali. É muito difícil, né? É muito difícil. Dizem assim, né? Nossa, você tem sorte. Não para mim, né? Mas às vezes para alguém que é mais bem sucedido. Nossa, você está com muita sorte. Mas espera aí, sorte tem nome. É você levantar cedo, é você trabalhar de 12 a 16 horas por dia, é você ralar, é você sair da zona de conforto, é você fazer uma mudança de mentalidade. Então, eu posso pensar como alguém medíocre. O que é medíocre?
Eu posso tirar 10, mas eu tiro 5, porque com 5 eu passo, é a média. Então, quem é medíocre? Quem fica na média? Eu passo com 5 mesmo, está tudo bem. Não, o nosso cérebro tem a capacidade de ser 10. Por que eu vou querer ser 5? Eu tenho que me empenhar, eu tenho que sair da zona de conforto, eu tenho que ir atrás daquilo que eu almejo, dos meus objetivos, dos meus sonhos. Se eu posso sonhar, eu posso realizar. Isso está dentro de mim. Né? Então, essa mudança de mentalidade é essencial para também suscitar a criatividade. A gente poderia fazer uma analogia, né, Marco, do cérebro, aquela questão do cérebro ser um músculo, né? Que é igual quando você começa a fazer exercício físico, né? Vou pensar, fazer uma musculação. Então, de repente, no começo, o peso de 1 quilo parece que você carregou 100 quilos, né? E aí eu acho que é isso que eu acho muito interessante, que é essa questão do treino, né? Que é o que você fala dessa questão da mente, que todo mundo tem a mesma capacidade, que de repente, depois de treinar algum tempo, e aí até um assunto para um outro momento, que tem aquele livro dos hábitos, né, da questão de hábitos, dos 21 dias. O poder do hábito. O poder do hábito, exatamente, e que daí a gente consegue ganhar um fôlego. A hora que a gente vê 1 quilo, é uma coisa que a gente já está levantando sem pensar muito. E eu imagino que é o mesmo que acontece com o nosso cérebro em relação às nossas atitudes, aos nossos hábitos, né? A nossa maneira de ver Exatamente. A vida. Exatamente. Nós aprendemos, Angelita, em 2 situações. Por forte impacto emocional ou por repetição. Então, quando a professora fica 2 vezes 2, 4, repetindo tabuada, é para quê? Para que a gente grave e para que a gente aprenda. Aqueles sinaizinhos na matemática, mais com menos, menos com mais, aquilo tudo é repetição. E a gente vai aprendendo por repetição. E também por forte impacto emocional. Então, eu coloco o dedo na tomada, dá choque, aquilo me impacta, aquilo fica gravado dentro de mim, eu não ponho mais. Eu vou vivenciar uma relação... pela dor ou pelo amor, né? Exatamente. O segundo é a dor, né? Exatamente. Então, olhando para essa perspectiva de que a gente aprende por essas duas formas e de que, mudando a mentalidade, a gente consegue avançar naquilo que nós queremos, no nosso propósito, é se lembrar, poxa vida, todos estamos vivendo a mesma realidade. Então, há pessoas que vão se lamuriar e vão ficar na lamúria, e há pessoas que vão se movimentar de algum jeito. Então, é aquilo, sair da zona de conforto, a sorte, na verdade, ela tem nome, tem estilo, tem um modo de vida. Se está todo mundo vivendo da mesma forma, da mesma maneira, peraí, eu não posso ser um pontinho fora da curva, eu não posso tentar dar um passo a mais, o meu cérebro aceita isso se eu fizer um esforço, né? Então, nós temos que aceitar, primeiramente, voluntariamente a situação atual. Olha, estou aqui nessa situação. Não tem outra saída a não ser que eu saia da zona de conforto. A não ser que eu olhe para uma perspectiva diferente. Claro, sempre lembrando, porque hoje em dia a gente tem que tomar um pouco cuidado com a questão do politicamente correto, né? Então, sempre lembrando, claro, eu sei que há todas as questões sociais, por isso que na minha fala inicial foi, a pandemia também evidenciou as desigualdades sociais. Da mesmo modo que a gente vê pessoas que conseguem se desempenhar melhor, nós também vemos agora, fica evidente o quanto que há de gente ainda que passa muita necessidade, que há muita pobreza, e a gente também precisa ter um olhar atento para isso. Mas nem assim, dá para dizer que o nosso cérebro não dá para ser diferente. Então, essas pessoas, e aí um olhar mais atento, nós precisamos, inclusive, ajudar a sociedade a pensar que sim, nós podemos ser diferentes. Todos nós podemos sair dessa zona de conforto e trilhar caminhos mais amplos. E às vezes uma falta de oportunidade trava isso em nós. Faz com que nós tenhamos crenças que são âncoras, que seguram o nosso pé, né? Faz a gente avançar. Né? Então, também é um olhar para, peraí, eu também tenho jeito, eu também consigo. Já que o mundo é capitalista, peraí, deixa eu sair aqui da zona de conforto, deixa eu fazer diferente, deixa eu trilhar, deixa eu ser criativo e fazer algo para eu mudar a minha realidade.
a gente também tem que um pouco assumir a nossa condição, né? Eu Bem, entendo, vamos lá. Marcos, até quando você fala dessa aceitação, é aquela questão da aceitação emocional mesmo, né? Eu não tenho o que fazer, então é melhor eu aceitar, que é aquilo que a psicologia fala muito, né? Para tudo que eu quero mudar, eu preciso primeiro aceitar, para daí eu conseguir mudar, que eu acho que é aquela questão bem da emoção mesmo, né? Não só necessariamente o Exatamente. ambiente físico, as questões as questões físicas, né, ou socioeconômicas, mas muito mais aquela aceitação interna, né? Da gente ter que se aceitar primeiro, aceitar o momento que está, para daí poder fazer qualquer mudança, aceitar, nos aceitar como somos e como estamos reagindo a esse momento, né? Exatamente. É você olhar para si com cuidado. Então, se vê como gente e vê que o nosso cérebro é um órgão, como o nosso pâncreas, por exemplo. E se eu tenho um problema de diabetes, eu vou tomar uma metformina ali para poder essa coisa melhorar. E por que não que eu não possa estimular o meu cérebro para eu ser melhor? No nosso cérebro, onde está a nossa consciência, onde está a nossa alma. Alma enquanto mente, enquanto aquilo que me faz único, aquilo em que, se eu tiver um irmão gêmeo, com todas as características físicas iguais, ainda assim, na alma, na psique, naquilo que me faz único, é diferente. Eu sou único. As minhas digitais são diferentes de qualquer outra pessoa. Então, nós temos que parar, olhar para nós mesmos e cuidar de nós mesmos. Então, a pandemia, o isolamento social, também tem que ter esse olhar otimista, de cuidado consigo. Então, peraí, se eu saio da rotina, se eu começo a me estressar, se eu começo a deprimir, se eu começo a fazer ansiedade, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que me conhecer, saber quem que eu sou, o que que eu gosto. Alguma coisa está ruim, alguma coisa está errada. Então, quando eu começo a olhar para mim, eu também começo a mudar os parâmetros de cobrança comigo e com os outros. Então, é utilizar disso como uma oportunidade. Quando eu vou mudando esse parâmetro, eu não fico olhando para o outro simplesmente assim, poxa, essa pessoa puxa o tapete dos outros, essa pessoa é não sei o quê, essa pessoa é aquilo e as... Não, peraí. Vamos olhar para nós mesmos. Para de se cobrar. A gente se cobra tanto e aí começa a ter um olhar sobre o outro. Poxa, eu estudo tanto, eu faço tanto, o outro não faz nada e tem um cargo tal e está conseguindo. Olha, ele não parece que não passa dificuldade na pandemia e eu estou aqui me lascando. Não, peraí. Olha para si. O nosso cérebro tende a negativar as coisas, tende a se defender. A nossa amígdala cortical faz isso o tempo todo. É o nosso cérebro de bicho, reptiliano, que fica querendo nos defender. Mas defender do quê? Precisa olhar para si, cuidar de si, saber quem se é. E aí a coisa fica um pouquinho mais tranquila de se levar. E aí a gente sai também da zona de conforto. A gente sabe que nós temos aquela preguicinha, nós sabemos que há sim um momento nocivo, hostil, mas também há a nossa parte. Né? Também há aquilo que nós falávamos de zona de conforto. Há também a zona de conforto, de querer dormir um pouco a mais, de não querer fazer a rotina, de achar que o nosso cérebro nos boicota o tempo todo, de achar que abrir a porta da geladeira e comer aquilo vai dar um prazer momentâneo, e vai mesmo, porque libera hormônios. E a gente vai entrando nessa coisa desenfreada e a gente não cuida de nós. Por isso que a gente faz essas coisas inconscientes, né? Muito bom. Então, resumindo aqui, tenha uma rotina, faça atividade física, libere endorfina e dopamina. Então, atividade física, dormir de 7 a 9 horas por noite, isso tudo ajuda muito o organismo. Se adapte. Ter uma rotina é aquilo, eu não vou comer agora. Agora não é a hora de eu comer. Eu estabeleci no meu cronograma de que eu vou comer às 12, depois eu vou tomar um café à tarde. E é esse horário que eu vou comer. Agora eu tenho que fazer minha função. Agora eu tenho que estudar. Ter uma rotina vai ajudando o cérebro também a entrar num hábito. Então, se todos os dias eu chego e arrumo minha cama antes de sair de casa, vai ser daqui a pouco como escovar os dentes. Se eu sair de casa sem escovar os dentes, dá uma sensação ruim,
Pode ser que eu encontre alguém e Verdade. vai ficar desconfortável. Então, a gente toma banho, a gente escova o dente, penteia o cabelo, se ajeita, põe roupa bonita, porque isso tudo virou hábito. Por que não também virar hábito? Trabalhar direitinho, fazer as coisas acontecerem, utilizar o máximo que pode do cérebro para ser melhor, práticas de leitura, práticas de meditação, práticas de exercício físico, por que não? Não precisa se esvairar para ficar com um corpo lindo e maravilhoso, não precisa ser Deus grego, não. É só para ter saúde, né? Comer direitinho, em vez de comer coisas brancas, cereais, coisa integral. Então, isso tudo ajuda também o nosso cérebro a se desenvolver. Incrivelmente, ele fica menos inflamado, menos depressivo, e aí menos pensamentos negativos, menos ansiedade, e todas essas doenças que hoje em dia, e síndromes e patologias que a gente vê que está acometendo as pessoas, né? Que era essa até a minha pergunta. Inclusive, então, nessa questão dos pensamentos, a gente também consegue, vamos dizer assim, influenciar nesse sentido, né? De acordo com esses hábitos que a gente acaba tendo, acaba tomando, né? Sim. O que acontece dentro de nós? Pensa o seguinte, o que é inconsciente para o ser humano? Inconsciente é a gente notar o nosso coração batendo, é a gente notar o nosso rim funcionando, a nossa pupila dilatando ou não. Isso é inconsciente. Tá tudo funcionando aqui, eu tô aqui falando com vocês e tá tudo funcionando aqui dentro e eu não tenho consciência disso. Isso é inconsciente. O subconsciente é onde estão todas as nossas crenças a partir de todas as vivências que nós tivemos na vida. Então, educação dos pais, valores, religião, escola, convivência, amigos, isso tudo vai criando crenças em nós. Se eu sofro um bullying lá na infância, isso fica gravado em mim. E pode ser que crie uma crença em mim de baixa autoestima. Que eu posso me achar mais gordinho, mais feio, mais narigudo, mais cabeludo, qualquer coisa do tipo. E isso vai influenciando a minha vida. Então, no subconsciente estão essas crenças, muitas delas crenças disfuncionais ou então limitantes, que vão gerar pensamentos automáticos. É aquela coisa, eu vou para uma praia e eu tenho já uma crença de que meu corpo é feio. Assim que eu piso na praia, já me vem uma sensação, eu não vou tirar roupa. Eu não vou deixar ninguém me ver, porque isso vai me trazer um mal-estar. Então, na hora, essa crença ativa pensamentos automáticos. Esses pensamentos automáticos ativam sentimentos automáticos ou emoções. Então, eu começo a me sentir mal, angustiado, envergonhado, e que gera comportamento. Olha, eu não vou tirar roupa. Olha, eu não vou ir para a praia. Vocês vão, eu vou caminhar na feirinha, eu vou para qualquer outro lugar. Então, sim, os pensamentos têm muita influência. Inclusive, nós precisamos observar quais são os nossos pensamentos cotidianos. Se a gente começa a observar quais são os nossos pensamentos, fica mais fácil de pensar também os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. Inclusive, de achar que crença que me governa. Então, muitas vezes, nós somos limitados, a gente acaba não desafiando tanto o nosso intelecto, o nosso cérebro. Por quê? Porque há crenças que são disfuncionais. Eu acredito tão piamente que eu não vou dar certo na vida, que a minha vida é uma droga, que a coisa acaba acontecendo desse modo mesmo. E aí a pandemia agrava, inclusive, essas situações, né? Enfim, tudo para dizer que sim, os pensamentos têm muita influência, a mudança deles é o que mais consegue fazer com que modifique crenças consequentemente, aí, os nossos comportamentos. Mas isso até pegando um gancho aí no que você deu o exemplo da praia, isso até era uma das coisas que eu queria comentar, porque assim, eu acho que às vezes a gente acredita tanto, né, no nosso pensamento, que parece que a gente atrai aquela situação, né? Então, por exemplo, o exemplo da que vai para a praia e não quer tirar a roupa porque não gosta do corpo, parece que de repente, se olhar ao redor, ela vai ver um monte de gente olhando e automaticamente já acha que é ou olhando, fazendo, ou de repente está conversando com a outra pessoa ao lado e já acha que está comentando sobre ela, sobre o corpo, do que ela acredita que não vai agradar, né? Que vai ser feio e tal. Então, acho que é muito interessante, né? A gente observar esse ciclo que a gente entra.
Exatamente. Essa observação é essencial, porque realmente, quando a gente começa a tem crenças disfuncionais, o ambiente todo fica disfuncional, porque o meu olhar está disfuncional. A perspectiva, a lente que eu estou olhando é negativa. Então, vai parecer assim, eu fico persecutório, eu fico me sentindo perseguido pelas pessoas. Ninguém nem está me olhando, mas eu já penso, se a pessoa olhou para o lado, eu já acho que é para mim. Realmente, a gente Exatamente. começa a. É aquela coisa, sabe? Quando você compra um carro e ninguém tem esse carro. Parece que você nunca viu esse carro em lugar nenhum. Aí você compra. Daqui a pouco, você começa a ver em vários lugares. Por quê? É o sistema de articulação reticular. É um lugarzinho chamado SAR dentro de nós. Esse lugarzinho que ele ativa a retina para direcionar os nossos olhares para aquilo que nós temos já dentro de nós. Então, se eu entro numa casa e vejo uma cortina que é parecida com a minha, eu vou reconhecer. Se eu vejo um carro que é parecido com o meu, eu vou reconhecer um namorado, uma namorada que é parecido. Por isso que às vezes a gente acaba até reincidindo aqui, sabe, vira um ciclo procurando pessoas nocivas para a nossa vida, porque já está registrado um estilo próprio de pessoa, com características próprias, e a gente consegue fazer meio que essa leitura. Enfim, para a gente desafiar o nosso intelecto, a gente precisa, sim, olhar para os nossos pensamentos, ver o nosso estilo de vida, como é que a gente tem vivido, quais comportamentos nós estamos tendo. E que a gente pode, sim, fazer a diferença. Poxa vida, a gente tem um intelecto que é parecido com o de todo mundo. O nosso cérebro é o mesmo. Então, dá sim para desafiar ele. Dá sim para ser melhor. Eu quero aprender inglês hoje, eu vou aprender, eu vou me esforçar, eu vou ficar fazendo repetições ali e vai chegar um momento que eu vou aprender inglês. Ah, eu quero melhorar, eu quero ser um gestor, então que eu vá praticar, mas eu não consigo pagar agora. Não, mas tem tanto curso no YouTube, tem tanto modo de se desenvolver. Eu vou mostrar que para o meu gestor, para quem está ali do meu lado, que eu tenho sim capacidades, que ele pode investir em mim, que eu estou aqui para dar o melhor de mim, para eu melhorar a empresa, me melhorar. Né? Então, dá sim para desafiar o nosso intelecto, desafiar o nosso cérebro e as coisas ir caminhando, sendo mais criativo. As ferramentas todos temos. Aliás, a ferramenta, que é o cérebro, A todos temos, né? ferramenta. Basta só a maneira como a gente Exatamente. vai ali manipular, como a gente vai utilizá-la, né? Exatamente. E aqui eu dou algumas dicas. Escreva, desenhe, cozinhe, crie. Olha, tem uma coisa que é um exercício das 3 bênçãos. Parece uma bobagem. Geralmente, em terapia cognitiva, a gente indica isso. Olhar no fim do dia as 3 coisas positivas do dia. Nossa, Marco, mas isso parece autoajuda. É isso mesmo. É autoajuda mesmo. E qual é o problema de ter autoajuda? Qual é o preconceito com isso? Isso é bom, porque isso libera uns hormônios positivos, serotonina, dopamina. A gente celebrar, a gente comemorar, a gente ver coisas positivas no nosso dia, vai criando o hábito de não ficar negativando tudo. Então, terminou o dia, faz uma meditação, olhe o seu dia. Os estoicos já faziam isso. Inclusive, um que eu admiro muito, inclusive, chamava Marco Aurélio. Marco Aurélio, Epiteto, Epicuro, os estoicos todos faziam essas práticas de olhar para o dia e ver quais eram as coisas positivas que eles tinham realizado. Por quê? Porque isso desencadeia hormônios positivos também. A gente começa a ficar mais positivo com as coisas, começa a convencer-se que a vida tem coisas positivas, que a vida tem coisas boas, não só um negativo. Né? Então, eu indico, escreva. Isso, até ainda nessas dicas, quando você fala escrever o quê? A gente escrever sentimentos, escrever emoções, escrever poesia. O que é essa escrita que consegue ajudar a gente nessa questão cerebral? Exatamente. Partindo dessas 3 coisas positivas, escreva elas. E assim, não precisa ser coisas mirabolantes. Ah, eu tive um neto novo. Não é preciso esperar acontecer do céu se abrir. Não. É aquilo, eu tô em casa, minha esposa vem e lembra de mim e compra um pote de sorvete e me traz, porque eu gosto de sorvete. Poxa, isso é positivo. Parece uma bobagem, mas é positivo, me deixa feliz. E eu escrevo. E na frente eu escrevo, por que me deixou feliz?
Poxa, porque ela se importou comigo, porque foi gostoso ter essa experiência, a gente tomou sorvete juntos. Parece bobagemzinha, mas isso faz um bem tão grande. Então, eu não sei fazer poesia, eu não sei fazer um texto retórico, eu não sei. Escreva as coisas positivas do dia. Escreva. Se você consegue ter esse dom para poesia, para retórica, então faça textos também, escreva sobre sua história, sobre a sua biografia, momentos bons que você passou. Isso tudo influencia muito o nosso cérebro e a gente fica muito mais criativo. Desenhe, né? Desenhe. Como é que está o dia de hoje? Por que não? Eu não gosto de desenhar, que bobagem. Ou eu não tenho jeito para desenhar, né? Que eu acho que Exatamente. volta Então, de novo aquele eu julgador, né? Que a gente está o tempo inteiro se podando, volta às crenças. exatamente. Mas assim, se eu não desenho, se eu não começo a praticar, eu nunca vou ser melhor. E não tem problema de fazer o homenzinho palito, mas faça o cenário bonito, coloca cores, faz o solzinho com carinha, com animismo ali, não tem problema, né? Mas dedique-se, não fique justamente nessa cobrança interna, né? Eu não sei cozinhar. Ué, então agora, se eu estou em casa, em isolamento, em quarentena, essa é uma grande oportunidade para aprender a cozinhar. Pergunta para a esposa, para o esposo, pergunta para um amigo, vê no YouTube receitas. Se coloque, desafie o seu cérebro, aprender uma coisa a mais. Mas não fique esperando mais de ninguém. Faça uma comidinha simples, diferente, mas que o seu cérebro possa memorizar e que você possa trabalhar ele, exercitar ele, como você disse no início, exercitar. Como exercício físico, assim também. Vamos deixar o nosso cérebro musculoso, né? Crie. Até interessante, Marco, falando um pouquinho dessa parte de cozinhar, que nós temos várias pesquisas que mostram agora, durante a pandemia, o quanto aumentou esse hábito nas pessoas, né? Então, além de estar mais em casa, de não poder sair, então isso acaba trazendo um pouco o hábito ali de cozinhar, mas o quanto muitas pessoas passaram a utilizar isso como terapia. Nós temos dados onde mostram inclusive no Google, que a busca por tudo que é relacionado ao hábito de cozinhar, ou cozinhar como terapia, o quanto aumentou, né? Então é interessante que você traz aí para a gente, e a gente tem os números que já vem comprovando isso. Perfeito. E precisamos mesmo, porque cozinhar sempre foi algo cultural. Antigamente as pessoas sentavam à mesa para comer, né? Comiam juntas. Então, o nosso cérebro tem isso registrado de algum modo. Então, cozinhar, servir para o outro, sentar à mesa junto, isso tudo é muito celebrativo. Agora, mesmo que eu faça sozinho, mesmo que eu cozinhe para mim, mas então que seja com um propósito, que seja celebrativo, que eu faça um prato bonito, que eu enfeite, que a minha mesa fique bonita também, né? Que eu dedique para mim, eu estou sozinho, que bobagem fazer isso, isso é uma perda de tempo. Não, não é uma perda de tempo. Por exemplo, você fica em casa de pijama, sem fazer barba, com cabelo compridão, o que seu cérebro vai entender? Vai entender que você vai dormir, vai entender que você não, eu levanto todos os dias, tomo um banho, penteio o cabelo, faço a barba, eu me ajeito, me deixo, passo um perfuminho, fico cheiroso, coloco roupa de trabalho. Isso tudo influencia positivamente o nosso cérebro. Se a gente fica naquela monotonia, aquela coisa devagar, o cérebro entende que a coisa está triste. Por exemplo, quando você está muito triste, se você sai sorrindo, estou dirigindo o carro e estou sorrindo, coloca uma música alegre, incrivelmente, o nosso cérebro interpreta aquilo de que você está feliz e ele libera hormônios positivos e você fica feliz. Mas para isso tudo, a gente tem que ir aperfeiçoando cada vez mais as nossas capacidades. Então, o nosso cérebro tem várias áreas e, por exemplo, a área da criatividade não é uma única área, ela toma o cérebro inteiro. Não é só a amígdala cortical, não é só o neocórtex, não é só o lóbulo temporal. Aquele insight do tive uma ideia, isso tudo é quando o cérebro todo está em conjunto. Para eu ter uma ideia, por exemplo, eu preciso estar relaxado. Às vezes, quando estou fazendo uma caminhada, estou fazendo um exercício físico. Às vezes, quando eu estou mais tranquilo numa meditação, vem ideias. Por quê? Porque o nosso cérebro fica num ambiente mais favorável, mais tranquilo. E aí eu consigo ser mais criativo também.
Mas tem aquele outro lado também, né? Que é naqueles momentos, foi até o que você falou muito no começo, de maior pressão, de sobrevivência ali, que eu imagino que seja um outro lado do cérebro que ative, e que aí você precisa também sobreviver. Então aí vem muito também essas questões criativas, né? Exatamente. E você dizendo sobre isso, o próximo slide é justamente esse tema. Pessimismo e otimismo. Nós ganhamos 1 milhão na Mega Sena, mas perdemos 100 reais. Vamos dar muito mais valor para os 100 reais que nós perdemos do que 1 milhão que nós ganhamos. Geralmente, nós humanos temos essa capacidade inata de olhar para as coisas mais negativas, sermos mais pessimistas do que otimistas. Então, ser pessimista tem lá suas vantagens? Tem, porque como eu disse, nós fomos evoluindo e aquelas 6 mil pessoas lá do continente africano que restaram é porque foram pessimistas. Ficaram mais atentas com cada detalhe, com cada coisa. E aí acabaram sobrevivendo. Sabe aquele par, às vezes está casado com alguém que é super empreendedor, e aí você um pouco mais pessimista. Não, peraí, não, você vai empreender mais? Não, peraí, eu acho que não, melhor não. Calma, vai devagar, nós já fizemos isso, não vai fazer aquilo. Calma, faz os cálculos. Então, o pessimismo também ajuda a gente a sobreviver. Então, a pandemia traz um pouco esse reflexo. Putz, está tudo muito ruim. Eu preciso sobreviver de algum jeito. Então, também nos move para a criatividade, com um pouco mais pé no chão. Então, o que eu gastava tanto, eu não gasto mais. O que eu, sei lá, qualquer coisa que era mais negativa, que estava descompensado, desequilibrado, eu começo agora, o meu cérebro começa a olhar com mais destreza, né, para esses pontos. Eu fico mais pessimista assim, mas eu também começo a me regular um pouco mais. E isso me ajuda também no processo criativo. Inclusive, para depois gerar um otimismo, né? Sim. Que o que a gente traz muito falando dessa questão, né, de repente você fica mais consciente, que a gente fala muito essa pandemia, já vinha alguns anos mostrando que o consumidor estava mais consciente, essa pandemia ela só reforça que é exatamente essa questão, peraí, se eu gasto muito nisso, será que eu preciso de tudo isso? Então é mais ou menos essa questão, é uma pincelada negativa, né, que de repente te faz ter atitudes que se tornam positivas para a tua vida, né? E que aí, trazendo aí para o nosso mundo de estudo de comportamento do consumidor, a gente acompanha que se torna uma tendência. A gente vai acompanhando e daqui a pouco essa tendência ela pode se tornar uma realidade, um comportamento de fato. Perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, ter um toque pessimista nos ajuda, nos salvaguarda para a sobrevivência, seja ela qual for. Né? Então, inclusive, com o olhar de consumo, fica diferenciado. A gente começa aqui a ponderar mais. No entanto, quem é muito pessimista acaba gerando também pensamentos negativos, às vezes coloca muito dinheiro embaixo do colchão, com medo de uma emergência. Outro extremo também, né? E não vive. Então, o ideal é o equilíbrio. O cérebro ele funciona bem com otimismo. Então, pessoas pessimistas, inclusive, vivem menos, por incrível que pareça. Por quê? Porque ela vai liberando hormônios negativos, ela vai ficando em estresse, ela vai ficando com o sistema dela imunológico mais baixo e a coisa prejudica. Então, claro, ela tem que ter, sim, esses insights para a sobrevivência, mas também ela tem que saber fazer a virada de chave. Opa, peraí, tudo bem, aqui eu me salvaguardei, mas espera aí, eu não preciso ficar tão pessimista assim. Eu vou deixar de empreender algo que vai me dar, sei lá, um futuro melhor, porque eu estou aqui com medo do que pode acontecer. O medo estagna a gente, paralisa a gente. Né? Então, o ideal sempre é ter esse equilíbrio. Claro, salvaguardar, colocar sempre no papel de forma pensando todos os detalhes, mas também com a pitada de otimismo, porque senão a gente também fica travado nos nossos medos, né? E aí a gente não sai daquela área de conforto, né? Da zona de conforto que você falou algumas vezes.
Porque assim, estamos em pandemia mesmo, a vida está horrível, está horrorosa, então para que eu vou ficar aqui dormindo e que o mundo termine em barranco para eu morrer encostado, né? Não dá. Né? Bem, as chances do otimismo, estudo científico, vamos ver. Pessoas pessimistas tendem a viver menos que pessoas otimistas. Depois eu vou trazer esses referenciais bibliográficos todos para vocês. Em média, de 11 a 15% menos. Homens que se consideram muito otimistas têm, em média, uma chance de 70% maior de passar dos 85 anos de idade. Isso são estudos relevantes, inclusive. Mulheres que se consideram muito otimistas têm, em média, uma chance de 55% maior de passar dos 85 anos. Olha que interessante. Por quê? Porque o nosso cérebro fica muito mais adaptativo. Se eu sou mais pessimista, eu tenho 80 anos, eu não vou dirigir um carro. Eu estou com 70 anos, eu não vou, não. Eu vou para o centro de São Paulo, eu vou para o centro de alguma cidade grande. Não vou. Eu tenho medo. Eu tenho que me salvaguardar. Eu sou alguém de... Eu fico pessimista. Eu começo a olhar tudo para uma ótica negativa. Eu tenho a possibilidade de olhar o positivo, mas eu prefiro olhar o negativo. E com isso vai gerando estresse, vai gerando mais enfermidades. Se eu já tenho uma diabetes, se eu já tenho uma pressão alta, isso é constatado. Quem é muito pessimista, acaba que as funções cardíacas, por exemplo, reduzem muito. Eu fico obstruindo veias, inclusive. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque pensamentos são relevantes. Hoje em dia, cada vez mais, a neurociência vem mostrando que é preciso nos conhecermos, é preciso cuidarmos dessa questão do cérebro, dos pensamentos, das sinapses, dessa liberação de hormônios. Por isso, é preciso fazer terapia, é preciso fazer... E aqui, terapia não só psicoterapia para não ficar puxando sardinha, é essencial. Mas outras práticas também de terapia, né? De quando passar essas coisas, e vai passar, porque crises passam, a gente também ir para ambientes que sejam... que eu possa escutar uma música clássica, que eu possa ver outras possibilidades de terapia, que meu cérebro fique nesses exercícios que me faça ser mais otimista, que eu saia da minha zona de conforto, né? Muito As bom. chances dos pessimistas. Pessoas pessimistas tendem a contrair mais doenças, tendem a enfrentar pior o vírus que entra no corpo delas. Maior risco de problemas cardiovasculares, maior risco de derrame cerebral. Aí associa alguém que já tem o colesterol alto, problema coronário e estresse, pronto. 30 anos está tendo um AVC. Não precisa de mais nada. Então, o quanto que ser pessimista é prejudicial à nossa saúde. Nós precisamos mudar nosso mindset, nossa estrutura de pensamento. Quando eu começo a ver que eu estou muito negativo, opa, peraí, que eu posso ouvir as pessoas. Eu As acho que pessoas... desculpa, até Imagina. trazendo um pouco para o que nós estamos vivendo, até nessa questão do vírus que está aí, né? Que eu já vi até alguns médicos falando quanto essa parte emocional ela afeta nessa nossa imunidade e o quanto nós ficamos mais propícios ou não a pegar o Covid-19, por exemplo. Sim, exatamente. Doenças autoimunes, por exemplo, o vitiligo, por exemplo, o herpes labial, acabam se manifestando em momentos de estresse, gastrite crônica. Quando nós estamos muito estressados, essas doenças todas aparecem. São doenças autoimunes. Por quê? Porque nosso corpo está impermeado de cortisol, de hormônios que são negativos e nocivos para nós. Então, é veneno, né? Se a gente começa a ficar muito pessimista, muito estressado, a gente acaba entrando também nesse contexto de viver menos, né? Então, precisamos combater o pessimismo. Ele é bom, sim, nos salvaguarda de muitas coisas, mas sempre com equilíbrio. Não dá para ficar só no pessimismo e ser aquele amigo cemitério, né? Que parece que anda com uma nuvem negra em cima da cabeça e que qualquer coisa, não, mas olha, veja isso, veja aquilo, meu Deus do céu, tudo que você fala, a pessoa negativa, a pessoa tem uma coisa para te colocar para baixo, não, porque você tem que ver tal lado, não, não faça isso, olha, cuidado, calma, né? Vamos fazer de forma equilibrada, deixa esse pessimismo de lado, chega, suga, parece a nossa energia, né? Então, eu acho que é até legal esse exemplo que você usa do veneno ali, porque eu acho que é legal a gente lembrar nesses momentos que
a cada momento mais pessimista, a gente está colocando uma gotinha de veneno para dentro, né? E aí é quando traz esses resultados de pesquisa que você fala que as pessoas morrem mais cedo, pessimistas, as pessoas têm várias outras questões que fazem com que elas vão morrendo aos poucos e fisicamente mesmo elas não têm uma vida muito longa, né? Exatamente. Exatamente. E agora, por que o nosso cérebro é mais negativo? Justamente para a sobrevivência, né? Então, como foi se adaptando, foi evoluindo, acabou ficando assim para a sobrevivência. Então, nós tendemos a sermos mais negativos. Para combater isso, é fazer, sim, o contraponto, o equilíbrio. Olha, peraí, eu sou negativo para a sobrevivência, uma briga. O meu dia pode ter sido lindo, maravilhoso. 80% do meu dia foi lindo. Os 20% foi negativo, porque uma pessoa me trouxe uma mensagem no WhatsApp. Mas aquilo derruba o meu dia. Eu esqueço na hora que meu dia foi produtivo, que eu fiz venda, que eu... Acaba. Por quê? Por que disso? Porque a nossa amígdala cortical está ali o tempo todo acionada para nos defender. É uma defensiva do organismo. Mas nessa hora, a gente tem que lembrar que nós não temos só a amígdala cortical. Nós temos intelecto, nós temos neocórtex. Então, se a gente conta até 10, se a gente para e olha, peraí, por que eu fiquei tão negativo? Meu dia foi tão bom. Poxa, as coisas foram tão positivas. Isso aqui é uma coisa só negativa no meu dia. Por que eu estou deixando isso me influenciar? Aí eu mudo o pensamento, levanto, vou fazer qualquer outra coisa. Isso é um exercício constante. Eu tenho que ir me analisando para não deixar com que a coisa degringole e eu fique essa pessoa negativa, pessimista. Então, tem que ter esse exercício constante. Ah, Marco, vai existir, mas existem situações que derrubam a gente. Derrubam, mas espera aí. A minha vida não é só aquela situação negativa. A minha vida é muito, muito mais outras coisas. Deixa eu olhar para as outras coisas boas. E aí eu consigo até, inclusive, tomar decisões mais acertadas e tudo mais, não ficando agindo só por essa emoção, sendo só emocional, né? Agindo por emoções negativas. Muito bom. Se preocupar menos com R$ 100 que perdeu e mais com 1 milhão que você vai ganhar, né? Exatamente. O cérebro tem essa capacidade, né, de transformação excepcional. A gente precisa se transformar. Dá para se transformar. Olhe os seus valores, olhe as suas potencialidades. Sai da zona de conforto, para de ser medíocre. Né? Dá para fazer as coisas acontecerem. Dá para se transformar. Ah, eu não tenho tanto recurso, mas dentro das suas possibilidades, o que é que você pode fazer melhor? E aqui, não precisa, a gente às vezes está colocando muito no âmbito do dinheiro, não, às vezes é em casa. A pessoa dorme na bagunça e levanta na bagunça. Peraí, eu posso ser melhor. Eu mereço viver na bagunça? Eu mereço viver no lixo, na sujeira? Eu mereço... Não. Eu tenho capacidades para olhar aquela realidade e modificá-la. Não para mostrar para os outros que minha casa está lindinha. Não, por mim. Para minha saúde, para minha vida. Se eu sei que o meu cérebro, tudo que eu coloco para dentro, ele internaliza e muito, como é que eu vou vivendo num lixo? A minha vida vai ser lixo. Eu vou ficar acostumado com isso. Não, eu tenho que cada vez mais buscar por que tal pessoa age daquele jeito e aqui eu não tenho essa ação? E não é nem para, sabe, deixar os ensinamentos que meus pais deram. Não. É para ser melhor para si. Se tem curiosidade, faça diferente, transforme-se, saia da zona de conforto. Se dê melhor, se dê coisas melhores, se presenteie. A tua vida é muito curta para ser pequena, né? Então, a gente morre rápido. E principalmente depois que passa dos 40, parece que aí voa mais ainda. A vida vai que vai. Então, a expectativa do brasileiro é de 78 anos. Meu Deus do céu, o que a gente está esperando? Né? Precisamos transformar nossa realidade, transformar nossa existência, nossa vida. Né? Enfim, acho que tudo que eu tinha que falar, eu falei. E aqui o convite é: seja criativo. Dá para ser criativo. O cérebro tem essa capacidade inata de ter aquela ideia, aquele insight, tipo, eu vou fazer isso. E a frase é:
se você pode sonhar. E sonhar, eu digo, é o sonho. Olha, eu sonho em ser psicólogo, eu sonho em ser, sei lá, em ter uma casa. Se você pode sonhar, você pode realizar. Isso está dentro de você. Basta agora organizar. Organiza uma rotina, coloca metas, vai em cima, pensa. Tenha uma chuva de ideias sobre aquilo que você quer. E aí depois vai fazer uma caminhada, vai ver um lago, vai desfrutar da natureza e deixa que venha um insight. Vai vir um insight, vai vir uma ideia. Nessa hora escreva essa ideia, coloque, pontue e seja criativo, sabe? Use todo o potencial que o seu cérebro tem. Dá para ser diferente, dá para ser melhor. E como eu disse, não precisa aqui ser rico, milionário e todo. Não. No dia a dia, nas pequenas coisas. Numa atividade física, e não precisa ser em academia, pode ser em casa, numa alimentação adequada, não precisa comprar grandes coisas, não. É só começar a se regrar. Tem aí no YouTube, tem no Google, tem em tudo quanto é lugar, meios para ser melhor. Transforme o seu cérebro, seja criativo, dê possibilidades para que ele não fique só no pessimismo. Seja otimista, a vida é bonita, a vida é leve. A gente é que faz dela um caos, a gente que faz dela um peso danado, a gente que às vezes tende a colocar problemas aonde não tem. Eu tenho duas possibilidades, de olhar todas as desgraças, e eu sei que elas existem, existem na minha vida, existem na sua, mas eu vou escolher ficar olhando só para essa desgraça? Ou eu vou olhar para as graças que a vida tem, para as outras possibilidades? Eu tenho mais coisas positivas ou mais coisas negativas durante toda a minha vida? E aí eu começo a mensurar. E se está tudo muito negativo, peraí, de que forma que eu estou vivendo? Eu mereço a vida que estou tendo? Não. Se eu não mereço, então que eu comece já hoje a fazer a diferença. Se ame, se valorize. Né? Eu acho que, como eu disse, a vida é muito curta para ser pequena. O mundo espera da gente. E o nosso mundo é transformado, não é um mundão, é o nosso meio, o nosso ciclo. Pequenas pessoas, pequenas atitudes, a gente consegue modificar a nossa realidade de forma criativa, de forma otimista, né? Bom, basicamente é isso. Excelente, Marco. Excelente, excelente. Pessoal, a gente está abrindo agora para perguntas, tá? Tem aí os contatos do Marco, mas a gente vai deixar isso também depois disponível no final dessa live. E quem quiser mandar pergunta, já tenho aqui algumas que nós já fomos recebendo, mas quem quiser mandar, pode mandar aí no Facebook, no meu Facebook, Angelita Ferraz, ou até mesmo no Facebook do Marco, e aí a Luísa e o Wagner vão passar para a gente, tá? A Vanessa, até pegando essa sua linha aí de ser criativo, né? Ela pergunta: mentalizar e recordar também ajuda ou é somente esse registro do papel? É necessário escrever ou só você mentalizar, você está recordando as coisas, ou de repente até quando você fala dessa questão do sonho, né? O só trazer aqui nessa parte mental, ele funciona ou não? Ou precisa trazer para o texto? Não. Também mentalizar. Olha só de nós pensarmos já ocorre sinapse. Então, o nosso cérebro todo ele é tomado de neurônios, todo. Há áreas para cada, sei lá, se eu penso numa dança, há área para dança, uma área mais sinestésica. Se eu penso em matemática, em área lógica, vai ter essa área mais racional, lóbulo pré-frontal. Enfim, todas essas áreas são impermeadas de neurônios. Quando eu faço um pensamento, ali ocorre sinapses, ocorre um chocamento, assim, vulgarmente dizendo, de neurônios, um choque elétrico eletroquímico. E dali já formula também hormônios. Tanto que, quando eu começo a ter um pensamento otimista, de algo que, putz, eu posso fazer isso aqui, me dá uma alegria, me dá uma euforia para eu realizar aquele projeto que eu estou querendo fazer. Da mesma forma, se eu penso em coisas negativas, sobre pessoas, também me dá uma tristeza, me dá uma baixa. Então, mentalizar, inclusive na psicologia nós falamos sobre ensaios mentais. Né? Então, antes de dormir, mentaliza, pensa sobre o que você quer, mentaliza de forma positiva, porque você está anunciando para o seu cérebro que você quer executar aquilo. Por exemplo, se você vai fazer uma prova ou vai fazer um trabalho, uma reunião,
Se você mentaliza um pouquinho antes, como é que aquela reunião vai ser, né? Fecha um pouquinho o olho, fica no cantinho, mentaliza, visualiza a reunião, visualiza tudo o que vai acontecer, os assuntos. Você incrivelmente entra para essa reunião menos nervoso, fica muito mais resoluto e as coisas tendem a fluir melhor. Assim com seminários e com um monte de outras coisas. Nós precisamos utilizar do nosso cérebro porque é uma ferramenta incrível. Eu sou suspeito em falar, eu sou apaixonado pelo cérebro humano. Dá para a gente fazer, olha, quase tudo que a gente quiser. Não, a gente sai daqui já dá vontade de. Eu estou falando aqui com você, já fiquei com vontade de mudar a alimentação, já fiquei com vontade de escrever todos os dias. Realmente, assim, é contagiante. Eu acho que o mais legal é a gente ver que todo mundo tem essa possibilidade. Tem muitas coisas que você falou aqui, que é como você disse, não independe de classe social, independe do quanto você tem disponível da questão material, mas são coisas que todo mundo tem acesso, que todo mundo só precisa de si mesmo, né? Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui, Marco. A Thalita, pegando esse gancho aí do que você estava falando das pessoas mais pessimistas, né, que é o que acaba a gente tendo essa tendência, ela pergunta como lidar com pessoas negativas no ambiente de trabalho? O que a gente pode fazer ali de exercício, de repente, no nosso cérebro, já que o nosso poder de mudança está em nós mesmos, né? Não em mudar os outros. E, de repente, Sim. essa outra pessoa negativa, talvez ela ainda não tenha essa consciência de tudo que a gente está discutindo aqui, ou buscando, pelo menos, ter a consciência. O que você recomenda? Primeiro eu pergunto, por que eu noto tanto que essa pessoa é negativa? O que dentro de mim está acionado para eu reparar no outro que o outro é tão negativo? Então, o primeiro aspecto é esse, olhar para si. Será que eu também não sou negativo e eu estou aqui me assemelhando, sabe? Tem uma semelhança aqui e aí eu fico numa disputa inconsciente. Então, esse é o primeiro aspecto. A gente Aquilo precisa que a olhar para a gente. psicologia fala da projeção, né? Tudo aquilo que te incomoda no Exatamente. outro, você tem dentro de você em algum nível, seja consciente ou inconsciente, né? Exatamente. Então, o primeiro ponto é olhar para isso. Por que o outro está me incomodando tanto? Porque se o outro está me incomodando, alguma coisa dentro de mim está faltando. Então, o que eu diria esse é o primeiro aspecto. E o segundo se a pessoa é pessimista e eu estou numa outra vibe, para que eu vou ficar próximo dessa pessoa? Nossa, Marco, mas ela destrói o ambiente todo, é uma pessoa que... Mas isso não cabe a nós. Cabe ao superior, cabe ao gestor, quem está ali, o líder, observar isso, ver que essa pessoa está influenciando negativamente as outras. E a nós, cabe, se eu tiver a destreza de identificar ali, não tenho problema nenhum comigo, tá só me incomodando. Por que eu tenho que me incomodar com essa pessoa? Eu vou fazer minha tarefa, eu vou fazer bem feita, né? E vou deixar essa pessoa de lado. Eu não preciso ter essa pessoa próxima a mim. Então, no ambiente de trabalho, muitas vezes a gente confunde que a gente tem que ser amigão do outro. Tudo bem, tá ali 8 horas por dia. Não, você tá ali para trabalhar, não é para ser amigo de ninguém. Né? Então, faça muito bem as suas tarefas, execute muito bem suas tarefas, né? E deixe que o outro viva a vida dele. É difícil? Tem gente que incomoda a gente? Eu sei que tem. Tem gente que parece que puxa o tapete do outro, mas olha, se você cuidar dos seus aspectos, cuidar de si, fazer tudo direitinho, eu tenho certeza que você sim vai ser reconhecido, sim o seu líder está vendo, não se engane, os líderes veem tudo, porque eles também são cobrados para isso, por isso. Então, faça o seu, esqueça esse ambiente nocivo. Aliás, se vê pessoas negativas, tende a se afastar. Isso não é falta de caridade. Você não está ali para renovar os pensamentos. Você não é terapeuta, você não é religioso, você não é, né? Você está ali para trabalhar. Então, se afasta e viva, toca a tua vida da melhor forma possível, do jeito otimista que você é, né? Apesar das coisas ficarem ruins. Se ficar muito ruim, comunique o seu líder e diz, olha, a coisa aqui está um pouco difícil, tem alguém muito pessimista. Não para entregar o outro, não para ser antiético, mas para dizer, olha, vamos melhorar aqui o ambiente que está ficando um pouco pesado. Mas claro, se isso for insuportável. Fora isso, a gente tem que olhar para nós e fazer o nosso melhor, né, para se desenvolver. Essa é a dica que eu dou.
Excelente, Marco, excelente. Eu olhei aqui a hora agora, nós já estamos com 1h11 de live, passou tão rápido que, assim, foi impossível perceber, né? Eu vou abrir só para a última pergunta, tá? Porque o nosso combinado era até 1 hora só, mas a coisa fluiu tanto, assim, fluiu de tanta maneira que eu ficaria aqui até às 9 horas tranquilamente te ouvindo e conversando com você. Eu vou então só pegar a última pergunta, tá? E pessoal, quem mandou mais perguntas, a gente vai fazer depois, na medida do possível, aí, conversar com o Marco Aurélio para a gente conseguir respondê-los, seja através de Facebook mesmo, ou através de e-mail, do contato que vocês tenham deixado na inscrição, tá? Mas daí, só para a gente poder fechar aqui essa live, que daqui a pouco já vai dar quase 1h30, então, eu vou fazer mais uma pergunta e aí nós encerramos, tá? Perfeito. A Suzy pergunta, poderia falar um pouco mais sobre o SAR, S-A-R? Claro. Esse sistema, ele é diretamente ligado à retina. Então, ele grava, ele ajuda a gravar, assim como todas as nossas... O tato, o olfato. Então, tudo que é externo... O SAR também, que é da questão da retina, ele tende a colocar as coisas para dentro. Então, tende a registrar. Por exemplo, se eu passo numa ponte quebrada e tropeço e me dá a sensação de que eu vou cair dentro da água, aquilo imediatamente fica registrado em mim. Então, a próxima vez que eu for passar numa ponte e tiver alguma coisa ali, ou alguma madeira desestabilizada, eu vou ficar mais atento. Se eu passo na rua, tem um buraco. Se eu vou atravessar uma rua, eu tenho que olhar para os dois lados. Então, tudo isso vai sendo registrado dentro de nós. Assim também para relacionamentos, assim para compra de objetos. Então, por que a pessoa gosta de vestir de tal modo? Nossa, esse é meu estilo. Porque aquilo está registrado. Né? Uma vez, tem todo um conjunto. Uma vez vestido daquela forma, as pessoas, como você fica bonito, como você fica linda, como você... Aquilo fica registrado, é reforçado positivamente, e aí eu vou tender a comprar coisas que sejam do meu estilo. Um perfume também, olha que cheiro bom, aqui. Então, a gente acaba... Marca registrada, né, que a gente gosta. Exatamente. O SAR, ele é isso, ele ativa e a gente acaba sendo aí meio que dirigido pelo cérebro para coisas que não são mais já pessoais, mais próximas, que já estão registrados dentro de nós. Mais ou menos isso. Perfeito, excelente, excelente, excelente. Pessoal, queria agradecer, Marco. Como disse, eu ficaria aqui até as 10, até 9, 10 horas conversando com você. Não seria mais uma live, seria praticamente assim uma aula, quase um seriado, né? Vamos dizer assim. E queria agradecer muito. Queria falar para o pessoal que essa live vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, Ferraz Pesquisa. E essa live também a gente vai disponibilizar nas redes sociais, no Facebook da Ferraz Pesquisa e também no Facebook do Marco Aurélio. Temos aí o contato do Marco Aurélio, caso de repente vocês tenham se interessado e queiram partir para aquela parte da terapia de psicanalítica, né? Como ele disse, sem querer puxar o saco, mas eu acho que deu para sentir assim, o quanto faz diferença, né? A gente se autoconhecer, a gente ter toda essa ideia, né, não só o contexto que está fora da gente que está acontecendo, mas também como que nós podemos trabalhar esse movimento interno para que esse contexto onde a gente não tem esse poder de influência, ele consiga ser mais leve, né, ele consiga ser mais fácil. Então, nós também disponibilizaremos o contato do Marco, tá, nas redes sociais e no nosso canal do YouTube. E agradeço imensamente, passo a palavra para vocês, para você encerrar, e desejo que a gente logo, logo se encontre para uma próxima live. Ótimo, vamos sim. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Eu adoro falar sobre essas coisas e fico à disposição de vocês para qualquer questionamento, para qualquer tipo de ajuda e estamos juntos. A frase que eu deixo é aquela que eu citei em várias partes aqui, a vida é muito curta para ser pequena. Falar de criatividade não é só você ter grandes ideias, ideias geniais, mas é você ter pequenas ideias de mudança para a sua própria vida. Daí já começa uma grande ideia, porque quando você faz pequenas coisas,
aí já começa um germezinho, uma pequena semente para fazer outras fluírem e fazer a diferença no mundo. Então é isso e pronto, encerramos. Pronto. E com certeza teremos outra live, porque somos apaixonados pelo ser humano. E reforço mais uma vez, assim, que a nossa ideia é daqui para frente tá aplicando cada vez mais esse nosso propósito, que é exatamente ajudar as pessoas a prosperar, que é uma palavra que a gente utiliza muito, em todos os sentidos, pessoal e profissional, com esse olhar mais humano, com esse olhar mais do dia a dia. Marco, brigadão, pessoal, brigadão, boa noite. Boa noite, tchau. Tchau.